É um prazer estar aqui com você para compartilhar a palavra de Deus. A Bíblia diz que a terra será cheia com conhecimento da sua glória, como as águas cobrem o mar. Estamos gravando aqui de Denver, Colorado, onde eu moro, onde o nosso quartel-general mundial é localizado. Temos também escritórios na Austrália e na Inglaterra. E temos trabalhado escrevendo livros, estamos vendendo milhões desses livros que já estão em 23 diferentes línguas. Por que estamos fazendo isso? Porque Deus colocou no nosso coração para fortalecer o corpo de Cristo. E hoje eu vou pregar para você sobre o temor do Senhor. Deixa eu dizer isso bem direto. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o começo para se ter uma intimidade com Deus. Agora, em 2 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 14, Paulo faz uma frase muito forte, dizendo o seguinte: não se coloque em julgo desigual. E ele continua dizendo qual é a comunhão que existe luz com as trevas. E ele então continua e diz assim no versículo 16: e qual é a comunhão que tem o templo de Deus com os ídolos? Porque você é o templo do Deus vivo, assim como Deus o disse. Primeiro, eu habitarei em vós, e eu vou andar no meio de vós. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. A maioria das pessoas que leem isso não entendem o que Deus está dizendo aqui. Eles pensam imediatamente sobre o Espírito Santo estar vivendo neles e andando no meio deles. Mas para entender de fato o que Deus está dizendo aqui, você tem que entender que isso não nasceu aqui neste momento. Deus já disse isso várias vezes através da Bíblia. Ele não está dizendo simplesmente que quer morar em nós pela fé, mas andar no nosso meio em sua glória. Para entendermos isso, vamos no livro de Êxodo, onde tudo começou, onde ele começa a comunicar isso, e mantenha aí em 2 Coríntios também. No livro de Êxodo, encontramos os descendentes de Abraão cativos. Eles estão no Egito, onde Deus levanta um homem chamado Moisés para libertá-los da sua prisão. Israel saindo do Egito no Velho Testamento é uma forma de compararmos com um novo nascimento, ou seja, estamos nascendo de novo. Moisés tipifica Cristo e Israel saindo do Egito tipifica a igreja saindo do mundo para uma liberdade. O que eu quero te perguntar é onde Moisés estava levando, qual era o seu destino. Se você é como a maioria das pessoas onde eu prego ao redor do mundo, a maioria vão dizer que o destino era a terra prometida. Mas você está errado. O que Moisés disse repetidamente a Faraó? Moisés disse, assim diz o Senhor, deixe que o meu povo possa sair para que possa adorar no deserto. Porque Moisés tiraria o povo do Egito, levaria à terra prometida, antes de levar o povo àquele que fez a promessa. Se ele trouxesse o povo fora do Egito e colocasse direto na terra prometida, antes de apresentar aquele que prometeu a terra, eles transformariam a terra prometida numa idolatria. É isso que muitos pregadores têm feito. Têm pregado mais sobre o que Jesus pode fazer por nós do que quem Jesus é. Isso tem criado discípulos que têm buscado a Deus mais pelo que Ele pode fazer por eles, não por quem Ele é. Isso é como uma mulher que casa com um homem por causa de dinheiro. Ela não casa com ele por quem ele é, mas pelo que ele pode fazer por mim. Eu descobri algo tremendo. Eu olho para os filhos de Israel. Eles foram abusados no Egito. Eles tinham marca em suas costas das chicotadas. Eles viviam nas piores casas. Eles comiam a pior comida. Eles eram os piores. E eles tiveram que trabalhar toda a sua vida construindo uma herança para um outro povo. E quando eles saem do Egito, eles constantemente estão repetindo, será que não teria sido melhor nós ficarmos lá? Vamos voltar para aquele lugar. Eu olho para Moisés, ele foi criado como neto de Faraó. Ele vive na casa mais bonita. Ele tem tudo que um homem poderia querer. Ele come do melhor, veste o melhor, dorme nos melhores lugares. Existem pessoas que estão ali para servi-lo. E quando ele sai do Egito, você nunca vai ouvir ele dizer que era melhor para mim estar no Egito. Eu quero voltar.
Então por que Israel, tendo sido abusado, quis voltar para o Egito, e Moisés, que tinha todo o benefício, não quis voltar? A diferença é que Moisés teve um encontro com Deus no Monte Sinai. Israel teve a sua chance, mas não quis. Vamos para Êxodo capítulo 19. Moisés tira o povo do Egito e traz o povo no mesmo lugar onde ele mesmo encontrou com Deus, no Sinai. Ele deixa então os filhos de Israel no pé da montanha e sobe para encontrar com Deus. E nós lemos no versículo 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Eu quero fazer um ponto aqui. Essa mensagem não era só simplesmente para Arão e seus filhos, não era simplesmente para os sacerdotes, porque eles ainda não tinham o sacerdócio. Era para todos os filhos de Israel. Olha o que Deus está dizendo para eles. Versículo 4. Tendo visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e como vos atraí para mim. Uau! Aqui está toda a razão pela qual você foi liberto do mundo. Deus te libertou do mundo por uma razão, para te atrair para Ele mesmo. Por quê? Porque Ele quer ter intimidade contigo. Essa é a razão pela qual você foi criado. Volte ao jardim. Por que Deus colocou Adão nesse jardim? Para andar em intimidade. Adão não foi criado para ter um ministério internacional. Você não foi criado simplesmente para ter um ministério internacional. Você foi criado para ter intimidade com Deus. E talvez como fruto desse relacionamento possa nascer um ministério internacional. Então Deus diz assim para Moisés no versículo 10. Disse o Senhor a Moisés, vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá sobre o monte Sinai. Tem muita coisa apenas nesses dois versos. Primeiro, o Senhor diz, vá e se consagre hoje e amanhã. Todo mundo diga, hoje e amanhã. 2 dias, um dia com o Senhor é como 1000 anos como um dia. Essa é uma escritura profética. Deus está dizendo para os filhos de Israel, nos próximos 2 dias, ou seja, nos próximos 2000 anos para nós, se consagrem e lavem as suas vestes. Já fazem mais de 2000 anos que Jesus ressuscitou dos mortos. Ele ressuscitou por volta do ano 28 ou 29. Nós estamos no final do 2º milênio. Então, o que Deus está dizendo? O que Deus está dizendo para a igreja nos últimos 2000 anos? Ele quer que nós nos consagremos para uma preparação para a sua vinda em glória. Mas o que significa se consagrar? Simplesmente significa isso. Deus está dizendo, eu tirei você do Egito, agora você tira o Egito de você. Colocando nos nossos termos, eu te livrei do mundo, agora é sua responsabilidade tirar o mundo de dentro de você. Ele diz que você faz isso através da lavagem das suas vestes. Se você vai a 2 Coríntios capítulo 7, versículo 1, Paulo diz, pois amados, tais promessas, a promessa dele é andar conosco em sua glória, purifiquemo-nos de toda impureza, tanto da carne como do espírito, aperfeiçoando a nossa santidade no temor de Deus. Oh, meu Deus. Agora de volta a Êxodo capítulo 19, verso 11. Êxodo 19, 11. Que eles estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor virá à vista de todo o povo e descerá sobre o monte Sinai. E isso tem a ver com a sua glória. O que é impressionante é que o povo de Israel estava empolgado. Eles disseram isso mesmo. Tremendo. Nós queremos que ele venha. Então Deus se manifestou no início do terceiro dia. Para nós seria o início do terceiro milênio. O que aconteceu? Olhe aí no capítulo 20, no versículo 18 de Êxodo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clamor da trombeta e o monte fumegante, e o povo observando se estremeceu e ficou de longe. Isso não é tremendo? Deus se manifesta naquele monte, e o povo de Israel vira as costas e não quer nada. Eles não podem lidar com a presença da sua glória.
Este povo experimentou os maiores milagres que qualquer outra geração tem experimentado. Moisés pega o seu cajado e toca nas águas e todo o mar se abre e eles passam pelo chão seco. Será que você pode imaginar o povo atravessando aquele lugar, olhando para o lado e vendo aquelas paredes de água? E eles chegam então no outro lado e olham para trás e veem os egípcios todos sendo afogados. E a Bíblia diz que Miriam e outras mulheres pegaram os tamborins e saíram cantando e louvando a Deus pela libertação. Quando eles deixaram o Egito, eles levaram o cordeiro pascal. E a Bíblia diz que não havia nenhum doente ou fraco no meio deles. Você pode imaginar os milagres que aconteceram quando eles comeram aquele cordeiro? Você pode imaginar uma cidade com 3 milhões de pessoas. Imagine uma pessoa que está enferma, uma outra que está aleijada e outra pessoa que está no hospital. Que milagre! Eles amaram isto. Mas quando a glória do Senhor veio, eles fugiram. Porque eles amavam a atmosfera dos milagres, mas não podiam suportar a sua glória. É muito simples. Você pode esconder o pecado debaixo da atmosfera dos milagres. Mas você não pode esconder o pecado na presença da sua glória, porque tudo se torna exposto. Jesus diz que muitos dirão: Senhor, nós expulsamos demônios. Nós fizemos milagres no seu nome. E ele dirá então: apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Eles eram capazes de manter o pecado sem que fosse percebido na atmosfera de milagres. Mas em Lucas capítulo 12, Jesus diz: não tema aquele que pode matar o corpo e depois fazer nada com a alma. Mas tema o Senhor, que pode matar o corpo e também enviar a alma para o inferno. Por que ele está dizendo isso para nós no Novo Testamento? Porque no versículo anterior, em Lucas capítulo 12, ele diz que não tem nada escondido que não será revelado. E não tem nada que esteja em segredo que não será trazido à luz. Este povo tinha ainda o Egito em seu coração. Eles amavam ainda este mundo. Eles ainda tinham a desobediência em seus corações. E quando a glória de Deus veio naquela montanha, eles foram expostos. A Bíblia diz: busque a santidade, porque sem a santidade nenhum homem poderá ver a Deus. Isto é um fato. Nós não poderemos contemplar a glória de Deus se nós não buscarmos a santidade. Veja isso no versículo 19. Disseram a Moisés: fala-nos tu e te ouviremos, porém não fale Deus conosco para que não morramos. Agora veja o versículo 20. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Diga: não temais. Veja isso. Deus veio para vos provar. E qual o teste? E para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Espere um pouco. Moisés está falando: não temas, porque Deus virá e verá se o seu temor está em ti. Não temas, mas Deus vai vir para ver se o temor está em ti. Parece uma contradição, mas não é uma contradição. O que Moisés está fazendo? Ele está fazendo uma diferenciação entre ter medo de Deus e de ter um temor de Deus. Existe uma diferença. A Bíblia diz que nós não recebemos o espírito de medo. Isso é ter medo de Deus. O homem que tem medo de Deus é porque está escondendo algo. O que Adão fez quando ele desobedeceu o Senhor? Ele se escondeu do Senhor. O homem que tem temor do Senhor não tem nada a esconder. Ele não fica andando o mais próximo possível do pecado e não cai. Ele quer andar longe dessa linha do pecado o mais longe possível, porque ele não quer estar longe de Deus. Deixa eu te dizer algo essa noite. É através do temor do Senhor que nós ficamos longe do pecado. Eu lembro quando eu aprendi isso. Um evangelista americano muito famoso cometeu crimes e foi para a cadeia e ficou lá por 5 anos. Quando ele estava na cadeia, ele me ligou e pediu para que eu fosse visitá-lo. O seu nome era Jim Baker. Quando eu o visitei na cadeia, eu percebi que ele teve um encontro tremendo com Deus. Ele olhou para mim e disse: John, essa prisão não foi o julgamento de Deus na minha vida.
foi a sua misericórdia. Porque se eu tivesse continuado do jeito que eu estava indo, provavelmente terminaria no inferno. Eu fui muito tocado porque ele estava tão quebrantado. Então, quando eu pude perguntar a ele algumas perguntas difíceis, a primeira que eu fiz foi essa. Eu perguntei, Jim, em que ponto você parou de amar Jesus? Quando que você realmente parou de amar o Senhor? Ele disse, John, eu não parei. Eu sempre o amei. Eu olhei para ele e estava chocado. Eu falei, e sobre o adultério? E sobre as fraudes? E todas as outras coisas que te levou à cadeia? Ele disse, John, eu amei o Senhor, mesmo envolvido com tudo isso. E ele viu que eu estava perplexo. Ele olhou para mim e disse, a questão é que eu não temi a Deus. Ou seja, ele não era a autoridade suprema na minha vida. E ele disse, existem milhões de pessoas na igreja que são como eu era. Eles amam a Deus, mas eles não temem a Deus. Deixa eu te dizer algo agora. O Senhor nos deu duas formas de manter-nos longe desses vales da vida. Jesus disse que o caminho para a vida é apertado. E se você ler isso com cuidado, você vai ver que ele está falando que é este caminho depois de nascermos de novo. Este caminho, ou seja, essa estrada, ela tem valas ao seu lado. E ele tem nos dado duas forças para nos manter longe dessas valas. A primeira vala é chamado de legalismo. Deus nos deu revelação. E a revelação é essa, ele é um Deus bom. Ele revelou o seu amor a nós. E o amor de Deus nos tira dessa vala, desse buraco do legalismo. O que eu quero dizer por legalismo? São rituais religiosos que tentam promover um relacionamento com Deus, ao invés de um relacionamento baseado pelo coração. O amor de Deus nos liberta desse buraco chamado legalismo. Mas o que alguns de nós fizemos, quando nós fomos libertos do legalismo, a questão é que nós ficamos tão longe dessa vala, de um lado da avenida, que queremos ir para o outro lado. E então caímos em outro buraco. E este buraco é chamado de lugar sem lei. E este lugar sem lei, você pode chamar de desobediência ao pecado. E Deus nos deu uma maneira de ficarmos longe deste lugar sem lei. É chamado o temor do Senhor. Vamos falar um pouco sobre isso. Deus veio sobre aquele monte na sua glória. Por um momento eu quero que você se coloque no lugar de Deus, não no lugar do povo. Você é Deus. Você libertou esse povo para uma razão. Você tem um coração paterno. Você quer envolvê-los num grande abraço e revelar a sua natureza. Ele então mostra a sua glória. E o que é a glória de Deus? É tudo aquilo que faz Deus ser Deus. É quando ele se revela. Ele não segura nada, ele se revela. Houve momentos que pessoas tiveram visões de Deus no Velho Testamento, mas não da sua glória. Abraão viu o Senhor, mas não na sua glória. Jacó lutou com Deus, mas não na sua glória. Josué viu o Senhor. Ele até mesmo disse, você é por nós ou contra nós? Mas não na sua glória. Mas Moisés, ele disse, eu quero ver a sua glória. Deus disse, você não pode olhar para o meu rosto e sobreviver. E Jesus, quando ele ressuscitou dos mortos, ele tomou café da manhã com seus discípulos perto do mar, mas não na sua glória. Depois que ele ressuscitou, ele andou com aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús, mas não na sua glória. Mas Jesus apareceu a João na ilha de Patmos, na sua glória. E quando isso aconteceu, João disse que o seu rosto brilhava como o sol. Os seus olhos eram como chamas de fogo. Foi maravilhoso. Mas João caiu como um homem morto. Você já se perguntou por que no retorno de Jesus o sol vai se tornar em trevas? A lua não vai brilhar e as constelações também não terão brilho? A razão é que ele tem tanta luz que a sua glória vai suprimir a glória do sol, da lua e das estrelas. Da mesma forma que o sol, ele encobre as estrelas durante o dia, Jesus, ele vai trazer trevas ao sol quando ele se manifestar, porque ele tem mais luz do que o sol. É por isso que Deus teve que se manifestar numa nuvem escura. Então este povo fugiu.
Aqui está o Senhor querendo se revelar e eles fogem da sua presença. Você pode imaginar como o coração de Deus foi quebrantado. Então o Senhor diz a Moisés, em Êxodo 19, olhe no versículo 24. Replicou-lhe o Senhor, vai, desce, pois subirás tu e Arão contigo. Olhe para mim agora. O povo de Israel foge, mas Deus diz, eu quero ter um sacerdote. Alguém que possa vir até mim para o povo. E ele escolheu Arão. Ele disse, Arão, você e Moisés venham aqui. Mas se você ler os próximos 13 capítulos, você vai descobrir que Arão não subiu até o topo. Ele fica no campo com o povo, enquanto Moisés está no topo do monte por 40 dias e 40 noites. Por que Arão voltou e retornou para estar com o povo no campo? Porque ele achou mais conforto na presença do povo do que na presença de Deus. Vamos para Êxodo capítulo 32, e nós vemos no versículo 1 de Êxodo capítulo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse, levanta-te, faz-nos deuses que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe terá sucedido. Por que eles se acercaram a Arão? Porque eles sabiam que Arão os daria o que eles queriam. Um líder que não gasta tempo na presença de Deus, ele vai dar ao povo o que o povo quer e não o que Deus tem para o povo. Eles disseram, faça-nos deuses. Eu creio que os tradutores ficaram um pouco com medo aqui nesse versículo. A palavra usada no hebraico lá é a mesma palavra para Elohim. Elohim é encontrado 2.250 vezes no Velho Testamento. Aproximadamente 2.000 vezes essa palavra está se referindo a Deus, o qual nós servimos. E aproximadamente 250 vezes que é usada essa palavra está se referindo a deuses falsos. Então nós temos que ler isso num contexto para saber de quem que nós estamos falando. Então Arão disse ao povo, traga para mim tudo o que vocês têm feito de ouro. E no versículo 4, nós podemos ver que ele recebeu todo o ouro da mão do povo e então criou um bezerro de ouro. Diga comigo, ele confeccionou com ferramentas. Isso vai ser importante daqui a pouquinho. Então eles disseram, este é o seu Deus, ó Israel, que te tirou da terra do Egito. Então a palavra em hebraico ali é Elohim. Temos que ler com esse entendimento. No versículo 5, diz que Arão, vendo isso, edificou um altar diante deles e apregoando disse, amanhã será festa ao Senhor. A palavra Senhor ali é a palavra em hebraico Yahvé. Esta é a palavra mais sagrada. Este é o nome de Deus e nunca foi usado para deuses falsos. Era tão sagrada que os hebreus eles nem escreviam com as vogais. Arão ele olha para aquele bezerro. E ele diz, eis aqui o Yahvé que vos libertou do Egito. Preste atenção que ele não diz que foi Baal ou um deus egípcio que os libertou do Egito. Ele não nega que foi Yahvé que os libertou do Egito. Eles confessavam que Yahvé havia libertado, salvado e os curado. Mas o que ele fez? Ele reduziu a imagem de Deus a um bezerro. Agora, Deus e Moisés estão ali no topo daquela montanha. E Deus disse, Moisés, desça porque o povo já se corrompeu. Eu amo quando ele diz o seu povo. Eles são agora povo de Moisés, não mais o povo de Deus. Então Moisés desce do monte e ele está chateado. Ele diz, Arão, o que esse povo está fazendo? Que você trouxe este pecado sobre eles. Arão diz, você conhece o povo? Eles disseram, faça-nos deuses. Porque nós não sabemos o que aconteceu com o homem Moisés. E no versículo 24, e eu lhes disse, quem tem ouro, que tire. Então eles deram esse ouro para mim. Eu lancei no fogo e nasceu este bezerro. Espere aí um pouquinho. Este bezerro simplesmente apareceu? Não, ele foi moldado. Ele foi forjado com ferramentas. Ou seja, o que você quer dizer com esse bezerro simplesmente apareceu? Eu estava orando um dia e eu li isso. Eu joguei a minha Bíblia na cama e eu disse, Senhor, o que está acontecendo aqui? É uma mentira terrível.
Uma coisa é mentir quando o Senhor não está com raiva, outra coisa é mentir quando o Senhor está cheio de ira. Como ele vai lidar com isso? E o Senhor falou comigo, da mesma forma que eu estou falando contigo. E ele disse, filho, Arão não subiu ao topo daquela montanha com Moisés, como eu disse para ele fazer. Ele não me contemplou por 40 dias e 40 noites, como Moisés havia feito. E por causa disso, e portanto, a imagem que ele fez de mim foi o resultado da imagem da sociedade que ele havia sido criado. Arão foi criado no Egito por 83 anos de sua vida. Eles adoravam esses objetos e os chamavam de deuses egípcios. Arão não estava chamando este objeto de um deus egípcio, mas ele estava chamando esse objeto de Yahvé. Ele confessava que isso era Yahvé, porque ele não tinha relacionamento com a presença de Deus. Então a imagem que ele tinha de Deus foi formada pelo mundo que ele vivia. Se nós vamos para o livro de Romanos, no primeiro capítulo, nós vamos ver o que Paulo diz sobre os últimos dias. Isso é muito importante. O temor do Senhor é maravilhoso, porque eu vou te mostrar em alguns minutos que é o início de um relacionamento íntimo com Deus. Em Deuteronômio capítulo 5, se você for lá, você vai ver que Moisés disse ao Senhor, Senhor, o povo não quer chegar até você. E Deus diz, Moisés, você está certo, eles não podem se achegar a mim. E Moisés diz, o quê? Por que eles não podem se achegar a ti? Porque eles não têm um coração de temer o Senhor. E o Senhor fala então uma frase trágica. Ele diz, Moisés, diga ao povo que volte às tendas, mas você fique aqui para que eu possa conversar contigo. É por isso que Moisés conhecia o Senhor. E Israel conhecia somente o Senhor pelos milagres que ele havia feito em suas vidas. Porque Moisés tinha um coração temente a Deus. Paulo diz em Romanos capítulo 1, que nos últimos dias, no versículo 20, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua propriedade divina, claramente se reconhece desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Eles diziam-se sábios, mas se tornaram loucos. Mas olha o versículo 23. E mudaram a glória. Mudaram a glória. Mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Deixa eu te falar algo. As pessoas em muitas sociedades hoje, eles não adoram mais animais e pássaros e coisas assim, especialmente pessoas que vão à igreja. O que a maioria da nossa sociedade hoje adora é a si mesmo. Homens corruptíveis. Então aqui está o pensamento que tem estado na minha mente por anos. Nós criamos um Jesus na imagem muito parecida conosco mesmo, e nós adoramos esse tal Jesus criado por nós. Em outras palavras, fizemos ele como nós, que entende a nossa rebelião, ele é legal com o nosso pecado, ele nos entende. Mas será que este é o Jesus que está à mão direita de Deus? A minha Bíblia mostra que ele veio se tornar como nós, para que ele pudesse nos levar ao seu nível. Porque a Bíblia diz que ele colocou a sua natureza divina em nós. A razão pela qual existe tanto pecado no meio do povo da igreja, porque eles estão fazendo exatamente o que Israel fez. Nós reduzimos Jesus para o nosso nível. E toda vez que a glória de Deus é reduzida, a igreja se torna mais carnal. Porque se você olhar, depois que eles fizeram o bezerro de ouro, no outro dia eles tiveram um culto. Eles trouxeram as ofertas e eles tocaram e cantaram. Eles se tornaram carnais. Vamos abrir em Provérbios capítulo 1. Em Provérbios capítulo 1, no versículo 7, diz que o temor do Senhor é o princípio do saber. Então, qual o conhecimento que nos leva a temer o Senhor? O capítulo 2, versículo 5 diz, então, o conhecimento de Deus. Deixa eu dizer claramente. Vou dizer claramente. O temor do Senhor é o local onde nós começamos a conhecer a Deus de uma forma íntima. Em Salmos capítulo 25,
No versículo 14, Salmos 25, e eu vou chegar lá. No versículo 14, diz: a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem. Então, com quem você compartilha os seus segredos? Com pessoas que você conheceu agora ou com amigos íntimos? Amigos íntimos. Deixa eu te dizer algo. Você deve me conhecer como John Bevere, o pregador. Alguns me conhecem como John Bevere, o autor. Mas tem uma mulher que me conhece como John Bevere, o seu amado. John Bevere, o pai. John Bevere, o esposo. John Bevere, o amigo. Esta é a minha esposa. Ela me conhece intimamente. Deixa eu te dizer algo. Deus está dizendo literalmente aqui que Ele compartilha os seus segredos com aqueles que o temem. Uma outra tradução diz que a amizade com o Senhor está reservada para aqueles que o temem. Nós vemos dois homens que foram chamados de amigos no Velho Testamento. Não significa que não haviam mais amigos, mas simplesmente tipifica perfeitamente o que é temer o Senhor. Estes homens foram Abraão e Moisés. Abraão foi chamado amigo de Deus. Por quê? Porque quando Deus pediu a Abraão seu filho Isaque, eu li isto hoje mesmo. A Bíblia diz que naquela manhã, bem cedo, ou seja, na manhã bem cedo, Abraão partiu 3 dias numa jornada para sacrificar a coisa mais importante na sua vida. Por quê? Porque ele temia o Senhor. Porque quando ele chegou no alto daquele monte e ele levantou aquela faca, o anjo do Senhor diz: pare, Abraão, porque hoje eu sei que você teme o Senhor, que você teme as suas palavras, porque você, sem nenhuma explicação, estava pronto para obedecer. Se você olha para Abraão, Deus vem e diz: será que eu posso destruir Sodoma e Gomorra antes de conversar com Abraão? E Deus, ele compartilha dos seus planos com Abraão e permite que Abraão influencie na sua decisão. O sobrinho de Abraão, Ló, ele tem atração pelo mundo. Ló, ele começa simplesmente acampando nas planícies de Sodoma. Mas alguns capítulos depois, ele já está morando dentro da cidade. Ele foi atraído. O que é assustador é que Sodoma e Gomorra seria destruído da face da terra. Sodoma não sabia. Gomorra também não sabia. Mas o assustador é o seguinte: Ló também não sabia. E aqui está Abraão, que sabia o que Deus iria fazer antes de Deus tomar a decisão. E aqui está Ló, que tipifica um crente carnal, que não teme ao Senhor. Um cristão mundano, uma forma de falar. Ele não sabe que o julgamento de Deus nas próximas 24 horas vai cair sobre aquela cidade. E é necessário 2 anjos como fruto da intercessão de Abraão para vir e tirar Ló da cidade. Você vê, Abraão era um amigo de Deus. Quando Abraão levantou aquela faca para matar Isaque, o anjo disse: pare, agora eu sei que você teme a Deus. Abraão levantou seus olhos. Ele viu o cordeiro que estava preso ali e disse: Jeová Jiré, significa o Senhor que provê. Nenhum homem conhecia como Jeová Jiré. A minha esposa me conhece como amigo, me conhece como pai. Você não me conhece assim. Abraão conheceu a Deus como Jeová Jiré. Ninguém nunca tinha conhecido o Senhor com esse caráter. Moisés conhecia os seus caminhos. Eu quero terminar com isso. Jesus diz no Novo Testamento: vocês são meus amigos. Se, tem uma condição. Se você me obedece. Se você teme a Deus, esse é o início de uma relação íntima. É quando Deus revela a sua natureza. E quando Ele revela a sua natureza, nós nos apaixonamos por Ele. Porque a pergunta é a seguinte: como você pode amar alguém que você não conhece? Porque o início de amar o Senhor é temê-lo. Existem pessoas que amam as celebridades, os atores, os atletas, mas eles não os conhecem. Se eles conhecessem as verdadeiras pessoas, talvez não gostem muito deles. Quando você conhece a Deus, você se apaixona por Ele. O temor do Senhor é a chave para essa relação. Eu gostei de compartilhar a palavra de Deus contigo hoje. Eu te amo e eu quero orar com você agora. Dizes comigo: Pai Celeste, perdoa-me pela minha falta de temor do Senhor. Eu levanto as minhas mãos a Ti e eu peço que o Senhor me batize no Espírito Santo, no temor do Senhor,
Em nome de Jesus eu oro. Amém? Amém. Deus te abençoe.